Boa noite. Entramos. Boa noite, Alessandra. Gente, aqui eu não consigo ver quantos já entraram. Já dá para a gente começar a falar? Boa noite. Hoje o assunto é bem interessante. A gente vai falar um pouquinho mais de como a alimentação ela vai impactar na questão do tratamento, né, do fibromialgico. Vou começar do início de tudo, tá, gente? Hoje eu até respondi uma pergunta. A dúvida é de que maneira a alimentação ela pode impactar no tratamento. Quando a gente fala de alimentação, a gente tem que considerar algumas coisas. E a principal delas é sistema de assimilação. Então, até na dor do fibromialgico, que é uma dor que não é física necessariamente, mas é um erro de comunicação que acontece ali no nosso cérebro, a gente tem que ter um certo cuidado, na verdade, não só na maneira como a gente vive, mas na maneira que a gente também, como é que eu posso explicar de um jeito fácil? Na maneira que a gente se comporta diante da alimentação. Eu vou falar só um pouquinho para quem ainda não conhece o processo da fibromialgia e como a alimentação ela pode interferir, para aí sim a gente entrar na questão alimentar, tá? Quando a gente fala de fibromialgia, a gente tem que entender que existe um erro no processamento de informação lá a nível cerebral. Então, o problema não é necessariamente a dor física, mas é a maneira como o nosso cérebro vai entender todos os estímulos. Só para ficar claro, para quem ainda não entendeu como funciona a fibromialgia, é como se a gente tivesse duas pessoas tentando se comunicar. Uma pessoa é chinesa e a outra é alemã. Nesse meio de caminho, a gente vai colocar um americano que sabe um pouquinho de chinês e um pouquinho de alemão. Só que um americano que está começando a estudar. Então, na hora de fazer essa tradução de uma pessoa para outra, às vezes ele comete alguns erros de comunicação. Então, o que acontece? A gente tem, na verdade, duas pessoas, duas extremidades que são funcionais, mas como a informação está sendo passada de maneira inadequada, a interpretação também vem de maneira errônea. Então, nutricionalmente falando, a gente tem algumas coisas e alguns pontos que a gente pode trabalhar. As meninas me deram a missão de falar em combos, né? O tema seria tratamento de dor, fadiga, libido e saúde intestinal. Então, como o intestino é um sistema de assimilação, eu vou começar falando de intestino, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês podem ir falando e jogando as dúvidas aqui, que eu vou respondendo na medida do possível, tá? Então, quando a gente fala de saúde intestinal, coisas que a gente precisa avaliar. Lembra que eu falei, né? No caso da fibromialgia, a gente tem um erro de comunicação cerebral. E esse erro está associado à oscilação e ondulação de vários hormônios. Então, eles mudam com seus níveis e geralmente para menos. Então, os hormônios, os neurotransmissores que deveriam regular o nosso cérebro de maneira positiva, controlando sinapse, controlando esse estímulo de dor, eles estão em menor quantidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem um excesso dos hormônios que deveriam estar atiçando a gente de maneira frequente, vamos colocar assim. Então, por exemplo, o glutamato está muito aumentado e por isso mesmo as comunicações cerebrais elas estão muito agitadas. E o GABA, que é um hormônio de relaxamento, né, um neurotransmissor de relaxamento, ele está em quantidades reduzidas. E aí, como é que a gente pode interferir nessa modulação neuronal? Vou voltar para o início lá, volta para o intestino. Lembra que eu comentei, né? Intestino é sistema de assimilação. Então, o que acontece? Tudo que entra nesse intestino, ele vai chegar em algum momento na corrente sanguínea e vai atingir o meu corpo de maneira global. Se o meu intestino, ele tem algumas alterações de função, ele às vezes pode permitir a passagem de substâncias que não são tão bacanas em grandes quantidades ali de maneira imediata. No caso do fibromialgico, é super comum, né, a gente ter alteração de funcionalidade intestinal. O que acontece? Como o cérebro ele não consegue interpretar de maneira adequada todo o estímulo que chega até ele, ele acaba provocando alteração no ritmo intestinal. Então, vocês vão conhecer como síndrome do intestino irritável. Algumas pessoas vão ter uma alteração mais frequente que outras, e o tipo de manifestação também vai variar de acordo com o quadro clínico geral. Então, dentro da síndrome do intestino irritável, a gente vai ter, por exemplo, pessoas que têm um perfil misto, então que vão oscilar entre a obstipação e a diarreia, e a gente vai ter pessoas que têm perfis mais modulares, né? Então, que vai apresentar muito mais obstipação do que diarreia, ou vai apresentar muito mais diarreia do que obstipação. Dentro da síndrome do intestino irritável, a gente tem algumas alterações a nível intestinal que a gente consegue modular. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vocês vão dando feedback, tá? Só para eu saber que vocês estão me entendendo.
E aí, o que a gente pode fazer quando a gente fala de síndrome do intestino irritável? Primeira coisa é a gente identificar o tipo de perfil que a pessoa tem. Se o teu perfil é misto, se ele é mais diarreico, se ele é mais obstipado, isso vai fazer total diferença nesse processamento alimentar. Uma coisa que acontece muito frequente dentro da síndrome do intestino irritável é um negócio que a gente chama de desbiose. Então, o intestino da gente, ele deveria ser equilibrado em termos de bactéria. Então, ele deveria ter um maior número de bactérias boas do que um maior número de bactérias ruins. Quando a gente tem essas alterações de funcionalidade, a gente tem uma produção muito maior das bactérias ruins, que não são aquelas bactérias que vão ajudar na saúde da gente. E essas bactérias, elas produzem alguns gases, inclusive metano. Então, o que acontece? O metano, ele serve como opioide para o nosso intestino. Então, ele literalmente vai reduzir o peristaltismo de maneira adequada e vai produzir alguns espasmos. Por isso mesmo, quem sofre com síndrome do intestino irritável também tem aquelas dores focais, e a dor, geralmente, ela está ali próximo ao umbigo, e é uma dor que irradia. Como o fibromialgia, ele tem essa fragilidade em relação à dor e a percepção de dor, essa dor intestinal, ela pode sim provocar dores em outros lugares também, então não é só uma dor local. Como é que a gente pode evitar, por exemplo, esses espasmos, desculpa, mudando a qualidade da nossa alimentação? A gente tem, na verdade, vários tipos de protocolos alimentares, e esses protocolos, eles vão variar de acordo com o quadro clínico geral de cada paciente, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que tem um perfil mais diarreico, a gente tem que ter cuidado, na verdade, com a inserção de algumas fibras, como, por exemplo, linhaça, como, por exemplo, aveia. Para esses pacientes, a gente pode preferir, por exemplo, fibras do tipo da chia, tipo psyllium, para diminuir, na verdade, esse ritmo intestinal. Uma outra coisa que a gente pode fazer para quem tem o perfil mais diarreico é fazer exercícios de core. Eu sei que não é tão focado assim para alimentação, mas o exercício físico, quando ele não acontece esse fortalecimento, a gente perde um pouco a capacidade de controlar esse processo de evacuação. Então, tanto para quem tem diarreia, quanto para quem tem um perfil obstipado, é interessante fazer sempre exercícios de fortalecimento muscular. E aí a gente vai falar do perfil diarreico. Perfil diarreico obstipado, né? Então, perfil obstipado, de modo geral, ele tem que ter cuidado principalmente com fontes alimentares associadas à origem animal. Então, por exemplo, leite. Leite, depois que ele é degradado ali no nosso intestino, ele vai formar algumas substâncias. Dentre elas, a beta-caseína metabolizada, ela forma um outro opioide. Então, ele literalmente seda o intestino. Então, para quem tem o intestino mais obstipado dentro do perfil da síndrome do intestino irritável e sofre com isso, muito mais do que com a diarreia, produtos lácteos, de modo geral, eles não colaboram com isso, porque eles vão deixar o intestino cada vez mais lento. Um outro ponto importante falar para o perfil obstipado é o consumo de carnes, de modo geral. Carne, quando é metabolizada, principalmente a carne vermelha, ela provoca a liberação de algumas substâncias, dentre elas o que a gente chama de temal. Essa substância em especial, ela altera o nosso funcionamento intestinal e pode provocar inflamação. Então, embora a fibromialgia não seja uma doença de base inflamatória, as alterações que acompanham a fibromialgia, elas podem sim ser de natureza inflamatória. E o paciente vai sofrer ainda mais com dor. Isso pensando só em intestino. E aí a gente tem a questão de alguns protocolos. Quando a gente fala de síndrome do intestino irritável, a gente tem que entender que, embora não seja uma doença inflamatória ali, a mucosa teoricamente está íntegra, a gente pode ter o que a gente chama de leaky gut, que é um espaçamento entre a parede intestinal, entre uma célula e outra. Quando a gente tem esse leaky gut, adicionar alguns alimentos ricos em carboidratos fermentáveis pode comprometer ainda mais o nosso estado clínico, e aí promover dor. Então, o que a gente faz nesses casos especiais? A gente pode adotar a dieta Low Food Map. Eu nem gosto de chamar muito de dieta, na verdade é um protocolo. Por quê? Porque ela deve ser feita com início, meio e fim. Quando a gente começa e introduz ali a Food Map, a gente avalia algumas coisas. Primeira coisa, nem todo fibromialgico que tem a síndrome do intestino irritável, ele vai ter intolerância a todos os grupos do Food Map.
E mesmo que ele apresente intolerância, o grau de tolerância vai ser diferente de pessoa para pessoa. Por isso que quando algumas pessoas generalizam ou radicalizam ou ficam numa dieta muito tempo restrita, eles podem ter alguns déficits nutricionais, inclusive aumentar o processo de desbiose, que é gatilho para dor no fibromialgico. Então, falando um pouquinho do protocolo FoodMap, como é que funciona? Para quem ainda não ouviu falar nele, esse F vem de fermentável em inglês, o O de oligosacarídeos, né? D de sacarídeos, M de monossacarídeos, esse A é o END, quer dizer, um E em ligação, né? E o P, desculpa, é de polióis. Então, assim, onde é que a gente vai achar esses carboidratos? Em uma série de alimentos tidos como saudável. Entretanto, como eu comentei, se a gente tem uma saúde intestinal no momento ruim, se a gente tem uma desbiose, se a gente tem um aumento de permeabilidade intestinal, o momento é de a gente corrigir esse intestino. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que a gente pode fazer é melhorar a qualidade da nossa mucosa intestinal. Tem um processo muito interessante que a gente chama de modulação intestinal, e nesse processo de modulação, a gente consegue ajustar o funcionamento do intestino, inclusive estimulando a produção de algumas enzimas. Os fibromialgicos, de modo geral, têm essa dificuldade, né, de digerir de maneira satisfatória o alimento. Então, é bem comum, depois dessa alimentação, eles terem azia, eles terem algum certo nível de desconforto, de ter dispepsia. Então, eles ficam muito tempo, desculpa, empachados. E esse processo, essa alteração acontece porque na fibromialgia a gente tem algumas alterações ali a nível celular. Depois eu explico um pouco melhor sobre isso, quando a gente falar sobre fadiga. Então, se eu sei que esse fibromialgico tem essas alterações a nível intestinal e que a produção enzimática ela pode estar naturalmente reduzida, a gente pode ter alguns cuidados. Primeiro deles, quando a gente fala de alimentação, né, de pré-alimentação. Em jejum, eu sempre oriento os meus pacientes a iniciarem o dia com alguns fitoquímicos, que podem ser consumidos através de shots ou podem ser consumidos através de chás. Esses fitoquímicos, em especial, eles conseguem ajudar o nosso intestino a se regular. Então, da mesma maneira que alguns compostos fenólicos podem ajudar as minhas bactérias do intestino, as bactérias boas, a lutarem por espaço e corrigirem essa microbiota, né, corrigirem, na verdade, esse ambiente ali intestinal, a presença dessa bactéria boa, ela também vai aumentar a nossa taxa de absorção de fitoquímicos. E por que que isso é importante? Isso ainda pensando a nível intestinal, tá? O fibromialgico, de modo geral, ele tem uma falha no sistema antioxidante. O que que significa isso? Significa dizer que ele vai ter dificuldade de corrigir. Não, assim fica difícil de entender. Pronto, vou explicar de um outro jeito. Nossa defesa antioxidante, ela serve para corrigir o nosso corpo e proteger a gente contra estresse oxidativo, contra radicais livres. Esse termo, com certeza, vocês já ouviram falar. Então, toda vez que uma célula ela precisa metabolizar qualquer coisa, ela vai produzir radical livre. Isso é um processo metabólico normal. Quando esse processo metabólico se torna exagerado, ou quando eu não tenho aquilo que vai me colocar na balança e contrabalancear, no caso, não tenho antioxidante de maneira satisfatória, o estresse oxidativo pode ser gatilho para dor. E o fibromialgico tem essa dificuldade natural de processar de maneira adequada os alimentos e de absorver esses antioxidantes naturais que vão servir, inclusive, para manejar a questão da dor. Então, toda vez que a gente inicia a primeira hora ali do dia com um chá, com um shot, com uma bebida funcional que seja rica nesses compostos fitoquímicos, a gente ajuda o nosso corpo a se organizar melhor para poder fazer essa limpeza natural e diminuir os gatilhos para dor. Então, toda vez que a gente está inflamado, toda vez que a gente tem uma alimentação muito oxidante, a gente diz ao nosso corpo que ele está em estado de luta ou fuga. E a interpretação disso é dor. Então, é bem importante vocês entenderem que, para fibromialgico, a primeira coisa, não só pensando agora a nível intestinal, mas de maneira global, é reduzir a alimentação industrializada, é reduzir a quantidade de alimentos refinados, porque isso é gatilho para dor. E aí eu vou voltar para o intestino, para o protocolo, né, Low Food Map. Como é que ele funciona? A gente tem algumas fases. Na primeira fase, a gente costuma retirar da dieta tudo aquilo que faz mal. A gente retira da dieta os alimentos que vão estressar o nosso corpo, os alimentos que têm potencial oxidante. A gente retira da dieta aqueles alimentos que podem provocar inflamação.
que podem provocar uma resposta exagerada do nosso corpo. Passado esse período, enquanto o corpo está se recuperando, a gente costuma adicionar algumas substâncias para recuperação de mucosa mesmo intestinal. Então, em alguns casos, a gente pode usar colágeno, em alguns casos, a gente pode usar glutamina, em alguns casos, a gente pode aumentar o consumo de alimentos ricos nessas substâncias. O chá verde, por exemplo, ele é rico em glutamina, né? Na verdade, em L-teanina, que é um tipo de glutamina. Um outro chá bem interessante é o chá da valeriana, que também tem esses compostos, né? Ricos em glutamina. Então, ajuda o nosso corpo a se regular de maneira mais adequada. Então, introduzindo esses alimentos, enfim, essas substâncias ali na primeira hora da manhã, a gente está ajudando o nosso corpo a recuperar essa mucosa para diminuir os gatilhos para dor. Vocês estão me entendendo? Falando um pouquinho mais da alimentação relacionada ao FoodMap, né? Passado esse período de recuperação de mucosa, a gente pode fazer, às vezes, uma reintrodução. Então, a gente pode introduzir probióticos naturais na dieta, a gente pode reintroduzir, por exemplo, enzimas digestivas quando o paciente não produz de maneira adequada, e a gente pode introduzir também substâncias que estimulem a liberação dessas enzimas digestivas, isso pré-alimentação. Alguns chás, por exemplo, muito comuns no nosso dia a dia, que a gente encontra, né, são chás, por exemplo, como carqueja, camomila, hortelã. Eles têm a capacidade de estimular a liberação das nossas secreções enzimáticas. Isso começando a partir lá da boca, a partir da saliva. Então, são chás interessantes que a gente pode adicionar na alimentação pré-refeição, na verdade, 10 a 15 minutos antes, para poder melhorar essa resposta do nosso corpo. Pensando um pouquinho mais em relação à alimentação, deixa eu ver se eu vejo aqui as perguntas de vocês. Pensando mais em alimentação, a gente pode pensar para aquela pessoa que, mesmo consumindo o chá, por exemplo, tem essa dificuldade ou sente que o estômago precisa de proteção, o aloe vera, que é muito comum no país inteiro. O gel do aloe vera, ele é uma substância eupéptica que ajuda a regular não só a acidez do estômago, como estimula também a produção de muco. Então, acaba protegendo o estômago, que às vezes está fragilizado, e acaba melhorando um pouco esse processo digestivo também. Então, a gente reintroduz essas substâncias que, teoricamente, o corpo deveria estar produzindo, não está produzindo, para melhorar o processo digestivo. Passado a alimentação, mesmo com essa introdução, se existe falha nesse processo digestivo, a gente tem algumas alternativas também. Se a pessoa sofre muito com refluxo, por exemplo, antes da alimentação, além desses chás que eu comentei, a gente pode usar alcachofra, a gente pode usar, por exemplo, dente de leão, a gente pode usar, por exemplo, hortelã, gengibre, que vai ajudar o corpo a evitar o refluxo, né? Então, a gente usa aquilo que é necessário para modular e a gente usa também aquilo que vai ser necessário para corrigir o processo digestivo. E aí a gente passou pela fase de reintrodução, de reinoculação, vamos colocar assim, né, das substâncias que deveriam estar ali não estão para proteger a gente, e a gente vai para a fase de reintrodução. Então, assim, o protocolo, ele tem, como eu disse, né, início, meio e fim. Então, no final, a gente faz uma reintrodução. Quem tem a síndrome do intestino irritável não necessariamente vai precisar se isolar e se isentar de tudo, praticamente. As pessoas podem sim voltar a consumir algumas coisas, dependendo do grau de tolerância de cada um. E isso quem vai determinar vai ser o nutricionista que acompanha vocês. Nesse processo de reintrodução, a gente volta a introduzir alguns alimentos e avaliar o percentual de aceitação. Então, a gente introduz grupo isoladamente por grupo e verifica qual o grau de tolerância dessa pessoa. Não necessariamente ter a síndrome do intestino irritável significa dizer que a gente vai precisar manter o protocolo Low FODMAP para o resto da vida. Não são poucos, mas muitos apresentam tolerância a um certo grau de quantidade daqueles carboidratos na dieta. Então, não precisa tirar tudo o tempo todo. Geralmente, nessa fase mesmo de correção, a gente faz para garantir que a pessoa tenha, na verdade, alívio dos sintomas e redução dos gatilhos de dor, porque a alteração a nível intestinal pode sim ser um gatilho para dor, e depois que a pessoa está estruturada, depois que o paciente, né, sai da crise, a gente pode voltar e ir reintroduzindo aos poucos e avaliando esse grau de tolerância. E aí, falando da questão da desbiose. Quando a gente tem desbiose, isoladamente,
a gente pode adotar vários tipos de dieta. E esse tipo de dieta vai depender de acordo com as características da expressão da fibromialgia de cada um. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que tem a desbiose e não apresenta síndrome do intestino irritável, um protocolo bem interessante é a plant-based. Quer dizer que isso vai servir para todo mundo? Não. A gente tem que realmente introduzir de acordo com os graus de tolerância, de acordo com as práticas gerais de cada um. As bactérias boas do nosso intestino, elas precisam, na verdade, de alguns carboidratos, né, que são fermentáveis e que atuam como pré-bióticos, quer dizer, são alimentos para que elas possam desenvolver de maneira saudável. E quando a gente não dá essa alimentação rica em pré-biótico, quando a gente oferece uma quantidade muito grande de alimentos refinados, por exemplo, além da desbiose, além de ter várias alterações a nível intestinal, é muito comum também a gente desenvolver candidíase, principalmente candidíase de repetição. Então, quando é o caso que a gente avalia e que a candidíase é frequente, a gente volta e sabe que a saúde intestinal não está boa. Então, a gente faz a correção dessa saúde intestinal. As cepas probióticas, que é uma questão que sempre me perguntam se elas devem ser usadas e quanto elas devem ser usadas, elas devem ser avaliadas de maneira isoladamente. Por quê? Quando a gente tem a desbiose, se a gente usa a cepa inadequada, a cepa errada para cada situação, a gente pode comprometer, inclusive, a saúde intestinal, estimulando ou agravando aquela desbiose, essa alteração ali da mucosa, essa alteração de microbiota. Então, a gente tem que escolher as cepas de acordo com o quadro clínico do paciente. Se o paciente, por exemplo, desenvolver uma depressão e ele precisa de mais dopamina, a gente tem uma cepa X. Se é um paciente que se mostra ansioso e acaba comendo por compulsão, a gente já usa a cepa Y. Por quê? Como eu te explicado, o intestino é um sistema de assimilação. Se ele é um sistema de assimilação, tudo que entra ali vai para a corrente sanguínea e é distribuído em todo o corpo. E o cérebro também recebe essa resposta. Deixa eu ver, acabei de receber uma mensagem aqui das meninas. Ah, propaganda. Vocês estão entendendo? Estou achando estranho que ninguém está me fazendo pergunta. Façam perguntas, tá? Eu não estou recebendo nenhuma pergunta aqui, meninas. Não estou recebendo pergunta nenhuma. Então tá, voltamos para o intestino. Sistema de assimilação. Então, olha só, o intestino da gente, ele funciona como o segundo cérebro, tá? Por que eu estou dizendo isso? O sistema digestório não serve apenas para digerir e absorver nutrientes. Ele também vai produzir, por exemplo, neurotransmissores. Então, a serotonina, que a gente usa tanto a nível cerebral, vou falar então, tanto a nível cerebral quanto a nível global e intestinal é produzido ali também. Então, 95% de toda a serotonina que a gente produz no nosso corpo é produzido a nível intestinal. Quer dizer que ela vai subir para o cérebro? Não, ela não passa a barreira hematocefálica, mas ela desempenha papéis fundamentais ali no intestino, inclusive estimulando a produção de GABA, que é um neurotransmissor que eu amo, que estimula esse relaxamento de vocês. Então, o paciente fibromialgico tem muitos gatilhos de dor. E quando vem os espasmos, não sei se vocês já notaram, mas no lugar onde tem a dor, no lugar do ponto de gatilho, vocês formam pequenos grumos ali a nível muscular. Esses pequenos grumos ali, esses pequenos espasmos que servem para dor, eles podem ser amenizados também, aumentando os níveis de GABA e consumindo maior quantidade de magnésio. Os sintomas do intestino irritável. A gente tem, por exemplo, distensão abdominal. A gente pode ter dor tanto no epigástrio, que é ali na parte do estômago, quanto mais embaixo, como eu simulei ali, próximo ao umbigo. A gente pode ter sinais de dispepsia. Na síndrome do intestino irritável, a gente pode ter, inclusive, refluxo. A gente pode ter um má processamento em relação à absorção. Então, não necessariamente quem tem a síndrome do intestino irritável vai emagrecer, mas existe a possibilidade de desnutrir, existe a possibilidade de não absorver de maneira satisfatória todo o alimento. Quem tem síndrome do intestino irritável pode oscilar, como eu falei, né? Ficar entre períodos de diarreia, períodos de obstipação, períodos de diarreia, períodos de obstipação. Ou pode migrar mais para um perfil, ser mais diarreico e eventualmente ficar obstipado, ou ser mais obstipado e quando vem em perfil diarreia. E aí isso varia. A síndrome do intestino irritável, quando associado também a algum grau de inflamação intestinal, pode ter fezes não só explosivas, mas com presença também de muco.
E aí entra o segundo ponto, que eu não comentei e é bem importante falar. Indivíduos que têm síndrome do intestino irritável, costumeiramente, costumam ter também intolerância à lactose, obviamente, já que a lactose é um disacarídeo, e costumam ter também uma intolerância, né, uma hipersensibilidade não celíaca ao glúten. O que é isso? A gente vai desenvolver todas as sensações da doença celíaca e não necessariamente eu vou ter no exame comprovadamente a presença ali da doença celíaca. Então, o HLA, que é um gene muito envolvido nessa tolerância ou não do glúten, pode não ter alteração, e mesmo diante de biópsias intestinais, a gente pode não ter presença de inflamação, e ainda assim o paciente reagir à doença celíaca. Inclusive, quando a gente fala de doença celíaca, na fisiopatologia mesmo da fibromialgia, alguns pacientes também apresentam alterações a nível de tireoide. Então, existe um hipotireoidismo ali, geralmente subclínico, onde a gente vê o exame, o T4 está dentro do padrão normal, o T3 está dentro do padrão normal, mas quando a gente olha o TSH, ele está mais aumentado ou nos níveis máximos ali do nível de referência. Então, isso também é gatilho para dor. Que mais? Doença celíaca é uma alergia que a gente tem ao glúten, a proteína do trigo. O glúten é formado por algumas frações, né? E essas frações, quando chegam à corrente sanguínea, elas podem desenvolver a liberação, inclusive, né, de alguns anticorpos. E esse anticorpo, ele vai provocar uma alergia mesmo, assim, sabe, no corpo. Então, você pode ter tanto manifestações intestinais, com diarreia, com presença de muco nas fezes, com inflamação intestinal, presença de sangue, má absorção de nutrientes, mas a gente pode ter também manifestações clínicas. Então, pacientes com doença celíaca podem sofrer de maneira corriqueira de enxaqueca, podem sofrer de maneira corriqueira de atopias, dermatite, sabe, na pele. Então, vem aquela coceira, vem a vermelhidão, vem aquela irritação. Essa irritação pode ser também a nível ocular, então o olho ele pode lacrimejar muito ou ficar alérgico, né? Ficar muito vermelho, e ele pode, por exemplo, também ficar muito seco. O glúten ele faz muito mal para a grande maioria dos fibromialgicos. Alguns toleram pequenas quantidades, mas como eu falei, às vezes a gente tem manifestações extraintestinais, e aí a gente não identifica que é alimentação. Então, dentro desses protocolos, como eu expliquei, que a gente retira os alimentos mais alérgenos, a gente retira também o glúten, porque o glúten pode provocar inflamação. Inflamação significa gatilho de dor. Então, por mais que vocês não desenvolvam a nível intestinal uma grande repercussão, né, diarreia em grande frequência, vocês podem ter essas manifestações sistêmicas, e essas manifestações sistêmicas podem provocar vários desconfortos. Alguns, inclusive, não sei de vocês que estão aí, mas alguns, inclusive, demonstram, principalmente no horário da noite, algumas corizas, como se estivesse sempre resfriado, como se fosse uma alergia que não passa. Então, principalmente no horário da noite, o glúten ele também pode estimular a liberação de histamina. E aí, o que acontece? Vocês ficam permanentemente alérgicos. À noite, então, vão vir com crises de tosse, vocês vão vir com espirros, nariz que coça, o olho que coça, o olho fica vermelho. Às vezes, no meio da noite, vocês têm despertares precoces, então o sono fica completamente fragmentado. Tudo isso associado ao consumo do glúten. Por isso que, quando a gente fala de hipersensibilidade ao glúten, por mais que não seja celíaca, por mais que não tenha uma inflamação a nível intestinal, a gente tem que cuidar porque para o fibromialgico, de modo geral, eles têm algumas repercussões. Acho que eu respondi, né, Olha, deixa eu... E aí, voltando, biscoito recheado, leite, derivados afetam o estômago e o intestino, sim. Primeiro de tudo, ó, biscoito recheado. Biscoito recheado geralmente tem adição de uma série de aditivos químicos, tem uma série de corantes, então, por exemplo, amarelo tartrazina, que é muito usado nesses biscoitos que tem um tom rosa, meio alaranjado. O que isso acontece? Quando isso entra na nossa corrente sanguínea, isso estimula o nosso sistema imune a reagir. E aí, como eu expliquei, toda vez que a gente fala de inflamação, o corpo ele reage com dor. Por quê? Porque existe um erro de processamento de informação. Então, o cérebro não consegue entender, por exemplo, que um toque não foi doloroso, que foi um carinho. Então, às vezes, um abraço é doloroso. Isso pode acontecer dentro do nosso corpo também. A presença, por exemplo, de alguns aditivos, a presença de glutamato,
a presença de aspartato, a presença de alguns, para quem usa aí, os adoçantes artificiais, sacarina, sucralose, aspartame também, está muito associado ao gatilho de dor. Então, às vezes, vocês não estão melhorando das crises por causa do consumo dessas substâncias. Então, industrializados, de modo geral, a gente pede para tirar, porque eles servem como gatilho inflamatório para o nosso corpo. O leite, mesmo sem lactose, isso é importante falar, ele pode sim gerar gatilho de dor. Por quê? O leite ele tem uma proteína chamada beta-caseína, principalmente, e essa proteína, quando acessa o nosso corpo, depois de ter sido metabolizada, além de lentificar o intestino e provocar espasmos que causam dor, quando ela acessa o nosso corpo, ela também estimula a inflamação. Então, toda vez que a gente tem a presença da caseína já em forma de peptídeos, enfim, já quebradinha, ela também pode dizer ao nosso corpo que ele precisa combater alguma coisa. É como se fosse um invasor. Então, o corpo entende que a proteína do leite pode ser um invasor. Isso vai ser para todo mundo? Não, não vai ser para todo mundo. Mas grande parte dos fibromialgicos tem uma certa intolerância também à caseína. Por isso que a gente pede para tirar. Glúten, leite, de modo geral, a gente pede para tirar, ainda que esteja sem lactose, e os alimentos industrializados. Até me perguntaram essa semana se com isso a gente tem um aumento do gasto, né, em dinheiro mesmo no mercado. Muito pelo contrário, porque como a alimentação fica mais saudável, se a gente vai para a feira, nosso dinheiro acaba rendendo muito mais do que a gente comprar tudo no mercado, né, do que comprar tudo meio que pronto, processado. Fora que tem os outros benefícios, né, principalmente esses de manter a saúde da pele. Que mulher que não gosta de ter a pele bonita, né? Então, uma coisa que vocês podem avaliar é se a pele está muito ressecada, ou se vocês começaram a apresentar, né, alergias na pele, se vocês começaram a apresentar acne na pele, isso pode ser sim um sinal de alteração intestinal quando a gente associa a outros sintomas, como eu falei. Está fermentando muito, as fezes não estão como deveriam estar, tem muita distensão abdominal, tem muita eructação, arrota muito frequentemente, não digere de maneira satisfatória a refeição, esses alimentos, quando retirados, eles apresentam melhora, inclusive, do quadro clínico geral. E aí a gente falou de um pouquinho de intestino, porque é muita coisa, gente, senão a gente vai falar horrores disso. O alimento chegou ali, o que a gente pode? Café. Café tem dois lados, tá? Eu vou ter que falar um pouquinho de genética para explicar isso a vocês. Nosso corpo, ele tem uma programação genética. Nosso DNA, ele serve como se fosse um grande livro ali de receitas. Ele já vem meio que pronto, né? Aquele manualzinho de instrução. E ele vai seguir, teoricamente, aquela linha. Só que, de acordo com o nosso estilo de vida, a gente pode destacar algumas coisas. Então, imagine um texto. Eu pego um marca-texto e vou marcando o que é importante. E eu posso simplesmente apagar com uma borracha alguns pontos. Não, isso aqui eu não quero destacar. Isso que eu estou explicando chama silenciamento ou estímulo, né, ou modulação gênica. Então, de acordo com o nosso estilo de vida, a gente pode estimular um gene a funcionar ou a gente pode reduzir a atividade desse gene. Algumas pessoas têm uma proteína lá no nosso fígado chamada CYP. A CYP1A2 é responsável por metabolizar esse café. Quando essa CYP ela tem algumas alterações de funcionamento, algumas pessoas têm dificuldade de processar o café. Então, esse processamento vai ser muito mais lento. São pessoas que, se consomem o café, podem ter um certo efeito rebote, podem sentir dor de cabeça, podem ficar muito agitadas, podem desencadear ansiedade, insônia, pode ser gatilho, inclusive, para depressão em algumas situações. Outras pessoas, por outro lado, têm essa alteração nessa CYP, mas passam a metabolizar de maneira muito acelerada o café. Então, são pessoas onde, geralmente, elas podem até consumir álcool e elas não têm nenhum efeito, elas não têm a bad depois do álcool, sabe? Elas não entram muito em ressaca. São pessoas que usam a medicação e a medicação não funciona de maneira adequada. Então, às vezes, usa o medicamento, mas não faz efeito, mas o efeito passa muito rápido. Então, isso pode acontecer. Então, o café ele pode ser benéfico para algumas pessoas, a depender do tipo de metabolização que ela tem, porque, por exemplo, o café, ele estimula o nosso reflexo gastrocólico. Então, ele estimula o peristaltismo normal do intestino. Para algumas pessoas, isso é muito bacana. Para outras, por outro lado, consumir o café, uma pessoa que é extremamente ansiosa ou que tem um perfil mais diarreico, ela pode aumentar ainda mais essa excreção inadequada das fezes. Ela pode estimular ainda mais a liberação de água ali no intestino. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que está amamentando, se é uma pessoa que tem uma doença autoimune, nem sempre o café é a melhor opção. Pessoas que têm ansiedade, que sofrem com depressão, também podem ter esse efeito negativo.
Mas o café, ele também é extremamente antioxidante. Ele pode servir como anti-inflamatório para alguns grupos de pessoas. Então, o café ele pode ser prejudicial para algumas pessoas e não necessariamente para outras. Dizer se o café faz bem ou não para ti, a gente pode fazer através de uma avaliação. Então, como é que funciona a avaliação fenotípica? Eu vou explicar um pouquinho só para vocês entenderem, tá? Quando a gente tem, como eu expliquei, né, nosso manual de instruções, ele vem pronto, e aí aquela maneira como o meu DNA vem é a maneira como o nosso corpo vai se expressar. Uma pessoa, por exemplo, que tem degradação muito rápida de dopamina, é uma pessoa que não tem foco, é uma pessoa que às vezes é impulsiva, é uma pessoa que começa a fazer as coisas e deixa pela metade, começa a fazer e no meio do caminho, ai, já não estou mais com tanta vontade. Ela pode demonstrar ansiedade. Por outro lado, uma pessoa, por exemplo, que tem muita dopamina, é uma pessoa que pode se mostrar ansiosa, pode se mostrar depressiva, pode ter aumento da dor, da resposta da dor crônica, e é uma pessoa que, por exemplo, tem essas mudanças de humor são muito frequentes e podem ter aquele que a gente chama de humor lábil, então elas podem ter explosões. É aquela pessoa que se estressa e explode, enfim. Então a gente tem dois extremos aqui. Quando a gente vai modular, a gente começa a observar essas características de cada um. Então, a gente pode fazer uma avaliação genotípica usando um exame genético que a pessoa tenha feito, e a gente pode fazer a avaliação fenotípica, que seria essas características que eu falei para vocês. Então, a maneira como a gente se expressa, a maneira que o meu comportamento vem, a maneira como eu me sinto, diz muito respeito à maneira como o meu manual de instrução está escrito. Entendem? Então, assim, quando a gente fala de avaliação fenotípica, a gente consegue determinar, por exemplo, se algum alimento vai ser bom para uma pessoa ou não vai ser bom para outra pessoa. A gente consegue determinar, por exemplo, se eu preciso te adicionar coenzima Q10 na tua alimentação, se eu preciso adicionar triptofano, se tu precisa produzir mais melatonina ou não, de acordo com a maneira que tu vai se expressar. Por isso que na avaliação fenotípica, a avaliação é enorme, tá? E a gente consegue ver, a partir disso, montar o que a gente chama de teia metabólica. E aí a gente consegue identificar esses pontos. O que, que a gente precisa trabalhar? O que, que a gente precisa avaliar para cada um? Então, o café, ele entra nessa questão também, a gente avalia dessa maneira. Se tu consegue metabolizar rápido ou não, se tu tem sintomatologia associada ao consumo ou não. E aí sim a gente consegue dizer, o café, nesse caso, pode ser mantido, esse café precisa ser tirado. Enfim. Vocês ficaram com alguma dúvida, gente? Se ficaram, vocês perguntem, tá? Obrigada, Marina, por acompanhar. Tá, e aí a gente falou de intestino, falei um pouquinho de metabolização. Vamos falar de geração de energia, tá? Quando a gente vai gerar energia. Obrigada, Silvana. Quando a gente vai gerar energia, a nossa geração de energia acontece a nível celular, tá? A gente tem uma célula, e essa célula, dentro dela, tem uma central de energia. Essa a gente chama de mitocôndria. No caso do fibromialgico, em especial, existe um erro nessa produção de energia. Então, a mitocôndria tem a falha ali, na parte superficial dela, falta uma proteína. E essa proteína, quando ela falta, ela não deixa a gente gerar energia de maneira satisfatória. Então, é muito comum o fibromialgico ter cansaço, por exemplo, no iniciozinho da manhã. Por quê? Porque é o horário que o metabolismo está a todo vapor. E se eu tenho uma falha na produção da energia, logo ali no iniciozinho da manhã, e a minha energia não está sendo formada de maneira satisfatória, o meu corpo precisa e não tem. Por isso esse cansaço vem, porque ele usa toda a energia que ele tem disponível e não consegue atender a demanda do corpo, tá? Essa mitocôndria, ela pode ser modulada. Quando a gente não modula a mitocôndria, o que, que vai acontecer? Todas as nossas células vão ficar preguiçosas. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma célula intestinal preguiçosa com produção de enzima. Eu vou ter uma célula preguiçosa a nível muscular, sem força para contração de maneira adequada. Eu vou ter falha na minha célula neuronal, então eu não consigo pensar direito. Então, essa baixa de energia vai acontecer em todas as células do meu corpo. Então, todos os sintomas que vocês conseguirem pensar vão acontecer por quê? Porque a célula não consegue desempenhar a função dela de maneira adequada, já que ela não tem energia. Como é que a gente pode fazer modulação biogênica? Duas coisas que não são necessariamente associadas à alimentação, mas que são importantes. É a atividade física. Uma paciente até disse, né, que no começo ela achava que seria impossível para ela fazer atividade física, porque o cansaço é muito extremo e a dor que vem depois da atividade também. Só que o que acontece? A gente consegue
alimentar esse músculo e consegue dar a ele todo o substrato que ele precisa para garantir a contração e garantir que o exercício seja feito. Toda vez que a gente estimula exercício, e não precisa ser uma corrida de 10, 15 quilômetros não, tá, gente? Às vezes até um alongamento, quando a gente chega ali na nossa capacidade máxima de estiramento, a gente pode provocar rompimento de fibra e crescer realmente musculatura. Então, vocês conseguem desenvolver musculatura, inclusive com alongamentos bem feitos. Por isso a importância de buscar um profissional nessa área que possa orientar vocês. E aí tá. Um outro jeito fácil da gente conseguir modular essa produção de energia é indo para o sol. Gente, o sol é de graça. Claro, se você tem um lúpus, se você tem uma outra doença autoimune que não permita tomar sol, não tomem, tá? Em associação. Mas se vocês não têm essa limitação, em torno de 10 minutos do sol na primeira hora da manhã permite a modulação do nosso ciclo circadiano. O que é isso? Nosso corpo ele é programado. Lembra que eu falei? A gente tem um manual de instrução que já vem pronto ali escrito no nosso DNA. E nesse manual vai estar dizendo que Tamara, o seu melhor horário de acordar vai ser entre 6 e 8 da manhã. O seu melhor horário de comer vai ser entre 11 e meio-dia. Se você quiser gerar energia na atividade física, o seu melhor horário vai ser entre 9 e 10 e por aí vai. Então, a gente tem uma lista, na verdade, um roteiro escrito no nosso DNA que vai dizer mais ou menos o horário mais adequado para tudo. Vocês repararam que quando chega o horário da refeição, mesmo que vocês não estejam olhando o relógio, o estômago já começa a avisar? Então, essa programação é feita através de um relógio biológico que a gente tem no cérebro. Quando a gente se submete à luz solar no primeiro horário da manhã, a gente consegue ativar esse relógio biológico, dizendo a ele que é hora de trabalhar. Isso, inclusive, com geração de energia. Então, para quem acorda com muita fadiga, uma coisa que eu sempre falo é: se exponham ao sol, nem que seja 5, 10 minutos. Esse sol primeiro da manhã não vai ajudar a produzir vitamina D, mas vai ajudar a regular o relógio biológico. E isso melhora os nossos níveis de dor. A gente acaba subindo com o limiar de dor e, portanto, demora um pouco mais para você atingir ele. E aí você não fica tão fragilizado. Então, tomar banho de sol é de graça. É uma coisa bem interessante. Um outro jeito que a gente pode modular essa nossa mitocôndria é dando a ela alguns nutrientes. Então, eu vou dar alguns exemplos, tá? A coenzima Q10 é um deles. A gente pode dar complexo B, a gente pode dar carnitina, a gente pode usar derribose para estimular essa produção de energia. A gente pode usar também astaxantina. Então, gente, a lista é enorme. Ácido alfa-lipoico, que também ajuda, inclusive, a proteger o nosso cérebro. A gente tem uma série de nutrientes, magnésio, que eu não falei, que é super fundamental nesse processo. A gente tem uma série de nutrientes que ajudam a nossa célula a produzir energia na deficiência dela. Como o nosso corpo não consegue produzir a coenzima Q10, a gente pode sim, em alguns casos, suplementar. Suplementação é um negócio meio complicado de falar, porque assim, depende muito de cada estado de clínico, de cada pessoa, e depende também da maneira como a doença está se expressando, porque mesmo que o diagnóstico seja o mesmo, fibromialgia, a maneira como essa fibromialgia vai se expressar vai ser completamente diferente de uma pessoa para outra. Mas, de modo geral, são alguns suplementos que a gente usa, sim, nesse processo de modulação. Além disso, o que eu posso fazer para a minha mitocôndria funcionar? A gente pode dar fitoquímicos para elas. Por exemplo, eu gosto muito do chá verde. O chá verde, ele consegue ativar a nossa gênese mitocondrial. A gente pode usar alguns adaptógenos de modo geral. A gente pode usar, por exemplo, ginseng e a família completa do ginseng, né? O panac ginseng, a gente pode usar a ashwagandha, a gente pode usar a fáfia brasileira, que são tipos de ginseng. E aí podem vir em cápsula, sim, mas também podem vir em forma de chá. Podem vir também em forma de suplemento em pó. Então, vocês conseguem usar de maneiras diferentes. Na primeira hora da manhã, os adaptógenos são incríveis para poder estimular essa produção de energia. Então, vocês conseguem melhorar essa produção e reduzir fadiga, inclusive, utilizando alguns desses nutrientes que eu comentei no primeiro horário da manhã. Lembrando que não precisa ser suplementação. Vocês conseguem, inclusive, via alimentar. Então, a coenzima Q10. Geralmente, onde é que a gente encontra a coenzima Q10? A gente acha no abacate, a gente acha na sardinha, para quem come carne. A gente acha quantidades adequadas de vitamina Q10, por exemplo, em um brócolis, no espinafre. Então, como é que a gente pode introduzir isso no primeiro horário da manhã? Para quem come derivados animais. A gente pode fazer uma omelete, por exemplo, adicionar um espinafre. A gente pode adicionar, por exemplo, num suco verde. Uma outra plantinha bem interessante para esse primeiro horário é a Ora pronobis, que a gente encontra muito na região central do nosso país.
mas ali no Nordeste também a gente acha. A Aura pronobis é uma punk, que é uma planta não alimentar não convencional. Só um minuto, vou tomar meu chá. Que acaba regulando, por ter uma quantidade grande de magnésio, enfim, dessas substâncias que eu expliquei, acaba regulando um monte o nosso metabolismo. Uma outra coisa importante a falar é, quando a gente falha com geração de energia, é muito comum vocês desenvolverem também sintomas depressivos, né? E esses sintomas depressivos, eles podem estar associados não apenas à baixa produção de energia, como também à baixa produção e utilização de neurotransmissores. Então, via alimentação, a gente consegue estimular, por exemplo, o nosso corpo a produzir serotonina. Eu posso usar alimentos ricos em triptofano, como, por exemplo, aveia, eu posso usar, por exemplo, banana, eu posso usar frutas vermelhas, eu posso usar, por exemplo, kiwi, mas eu também posso usar suplementos, né, à base de triptofano. A gente pode, por exemplo, diminuir a recaptação. Já respondo, Lina. A gente pode. Não precisa chamar de doutora, não, tá, gente? Só Tamara tá bom. A gente pode diminuir a recaptação da serotonina também usando alguns chás no final da tarde, como, por exemplo, valeriana, como, por exemplo, erva de São João. A gente pode diminuir também usando chás do tipo mulungu nesse período da noite, capim-cidreira. Quando a gente tem déficit de energia, vários suplementos são interessantes de serem usados. O que a gente vai observar? Não é nem a marca em si, mas é a lista de ingredientes. Na grande maioria, o Ensure, principalmente, se eu não me engano, ele tem uma adição bem grande de carboidrato. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que vocês têm falha na produção de energia? Uma coisa que é interessante é a gente estimular a cetoadaptação. O que é isso? Eu vou estimular o meu corpo a produzir energia a partir de outros meios que não carboidrato. Se a gente dá muito carboidrato, a gente fica com as nossas mitocôndrias bem limadas, sabe? Elas ficam preguiçosas. Então, toda vez que eu não der o carboidrato, ela entra em falha, ela entra em pane. Então, qual é a ideia? É diminuir, na verdade, o consumo de carboidratos. Em geral, a depender da crise que o paciente esteja, a depender dessa manifestação, a gente acaba adotando uma dieta mais low carb, com a quantidade um pouco menor de carboidrato, e a gente aumenta a proteína e lipídio. E isso a gente faz, inclusive, em dieta vegetariana, tá? A gente não precisa ter uma dieta onívora para a gente ter uma dieta mais low carb, sabe? Com uma quantidade menor de carboidrato. A gente consegue também com uma dieta vegetariana. Dentre as estratégias que a gente tem, além da low carb, em alguns casos, a depender da manifestação da doença, a gente pode usar cetogênica para fazer essa adaptação metabólica, e a gente pode usar também o jejum intermitente para fazer adaptação metabólica. Escolher, na verdade, o tipo de dieta vai depender, como eu disse, do quadro clínico. Então, esses suplementos, geralmente completos, né, eu não costumo indicar, porque eles têm uma quantidade grande de carboidrato, alguns vêm com açúcares embutidos, e é uma coisa que a gente quer reduzir, porque eu quero que o paciente saiba produzir a própria energia, tá? Então, não é que seja de má qualidade o produto, não é isso, mas não seria o mais indicado. O ideal é que, se tiver que fazer alguma suplementação, que a gente faça de maneira isolada, sabe? Porque daí a gente vai selecionar exatamente o que a gente precisa. Eu recebi até uma mensagem, não faz muito essa semana, de uma fibromialgia que disse que fez suplementação com coenzima Q10 e não gerou energia. Só que o corpo da gente trabalha em sinergismo. Então, às vezes, não é só deficiência de coenzima Q10. Eu preciso pensar em magnésio, principalmente. Eu preciso pensar também no complexo B. Eu preciso pensar em geradores rápidos de energia. Então, se tiver que usar algum carboidrato ali via dieta e via suplementação, que eu acho que não é necessário, a gente pode, opinar, por exemplo, por uma palatinose, por uma derribose. Lembrando que, se o caso de fadiga é muito extrema, às vezes se faz necessário a gente usar isoladamente alguns carboidratos, que não tem um índice glicêmico tão alto como esses que eu citei o exemplo, mas que, tipo, atendem a necessidade metabólica. A pergunta da Fátima é: boa noite, gostaria de saber se o mel de abelha faz aumentar as dores, porque tudo que tem açúcar aumenta nossas dores. Mel de abelha também pode ser gatilho para dor. Além disso, mel de abelha pode também fermentar. Então, pode ser gatilho duas vezes, né? Olha só o que acontece. A gente tem vários balanços hormonais no nosso corpo, tá? Se eu como muito carboidrato, eu vou liberar glicose. Essa glicose chega no meu sangue e vai aumentar a minha glicemia, que é o nível de carboidrato no sangue. Quando isso acontece, o meu corpo entende que, olha, tem que absorver aquilo ali. Só que tem uma falha
nesse processamento metabólico do fibromialgico. Inclusive, algumas proteínas que deveriam estar com boa atividade, como a MPK, que gera energia, não funciona direito. E aí subiu a glicose no meu sangue. Aí imediatamente o fígado diz assim, ó, não, tá muito alto, vamos baixar com isso. Aí você vai dar a insulina, vai cair aquele nível de glicose. Essa amplitude, que é a quantidade máxima e mínima que chegou à minha glicemia, pode fazer com que a adrenal libere, por exemplo, cortisol. Cortisol é um hormônio que é necessário para o fibromialgico. Inclusive, em muitos deles, ele está em níveis mais baixos. Mas quando a gente libera uma onda muito grande desse cortisol, nosso corpo entra no que a gente chama de luta ou fuga. Então, ele se sente estressado. O que acontece quando ele se sente estressado? Dor. Porque a percepção do nosso corpo diante da luta ou fuga é que ele precisa se estruturar para brigar. Então, ele precisa de energia. Só que eu não tenho como produzir energia de maneira adequada, entendeu? E aí a mitocôndria diz: olha, não tem energia, e começa a reclamar. Não consegui fazer. E aí o cérebro entende isso como dor. Por isso que a gente pede para diminuir a quantidade de carboidratos refinados. Não é que o mel não seja saudável, não é que o mel seja ruim, não é isso. Mas para o fibromialgico, de maneira geral, o ideal é que a gente reduza essa quantidade. Quer dizer que nunca vai poder comer mel? Não, pode comer o mel. Em alguns casos, né? Tem que avaliar individualmente. Mas a gente pode colocar esse mel em associação, por exemplo, a um carboidrato de absorção lenta. Então, eu posso misturar com uma granola, por exemplo. Eu posso adicionar gordura junto com o mel, então colocar uma oleaginosa, uma castanha, uma noz. Claro, se tem a síndrome do intestino irritável, tem algumas coisas que a gente tem que avaliar que pode e que não pode. Mas, de modo geral, a gente associa a fontes de fibra e fonte de gordura, porque daí diminui o índice glicêmico e aí você consegue consumir sem aumentar a dor. A Arlane perguntou: como muita batata doce, mandioquinha, abóbora, para me sentir mais energizada, será que devo reduzir? Não necessariamente, tá? Porque, como eu expliquei, esse grau de tolerância é muito individual, tá, Arlane? Então, assim, tu tem que avaliar como é que tu se sente. Se tu se sente cansada nesse pós-consumo, se tu tem aquele efeito rebote, sabe quando a gente se sente desanimado depois que a gente come? A gente fica com aquela sensação de, ah, eu não devia ter comido. Se vir essa sensação, daí sim, tu deve reduzir. Mas se tu não tem essa sensação e tu consegue metabolizar de maneira adequada, tu não precisa necessariamente tirar esses alimentos, não, tá? Por isso que eu falei até do ginseng. Eu gosto muito do ginseng na primeira hora do dia. A ashwagandha também é bem interessante para o fibromialgico, porque ajuda a liberar esses níveis de energia. Imagine, por exemplo, que a gente tem um carro que está andando mais ou menos, mas aí eu resolvo colocar uma gasolina aditivada e trocar o óleo do motor. Por mais que o motor ainda não seja dos melhores, como ele está recebendo uma energia de boa qualidade, ele vai funcionar e ter o desempenho assim um pouco melhor. Então, é mais ou menos isso que acontece no corpo da gente. Embora exista falha na geração de energia, se o teu corpo reage muito bem, por exemplo, a batata, a mandioquinha, a abóbora, não tem por que você retirar, tá? Como eu falei, as estratégias elas são usadas de maneira muito individualizada. Então, se para ti o carboidrato nesse sentido não faz mal, a gente pode fazer um processo de cetoadaptação usando, por exemplo, o jejum intermitente 2 vezes por semana, iniciar com um protocolo de 14 horas, aumentar para 16, 18, porque a ideia não é nem emagrecer, a ideia é melhorar esse metabolismo energético. Então, quando o corpo ele passa a ser flex, é como se eu pegasse um carro que só usa gasolina e mexesse no motor para que ele passasse a usar gasolina, álcool, óleo diesel. Então, ele passa a se flexibilizar melhor. Então, quando vem, por exemplo, um consumo alimentar um pouco mais aumentado, quando a gente faz um pico de glicemia ali, tu não necessariamente vai sentir dor, porque o teu corpo ele vai ser apto a produzir energia a partir de outra fonte, que não apenas o carboidrato. Ele pode mobilizar a gordura de maneira mais acelerada, entende, Alane? Então, não é que tu precise reduzir, não. Tu pode continuar comendo se te faz bem. Isso é uma coisa muito, muito, muito individualizada. Vocês estão entendendo, né? Porque a pessoa fala um monte, né? E já que eu falei de hormônio, eu vou falar bem rapidinho aqui de alguns hormônios. Pão integral pode? Depende. Se tu apresenta alguns sintomas de hipersensibilidade ao glúten, o pão integral com farinha de trigo não é a melhor opção para ti. Então, se tu tem, além da síndrome do intestino irritável, tu apresenta alguns sintomas, por exemplo, respiratórios. Ah, eu tenho muita rinite, eu tenho muita sinusite, meus olhos lacrimejam, eu tenho crise de espirro, a minha pele começa a coçar, principalmente à noite, então vem aquelas dermatites, principalmente à noite, eu te diria que não é a melhor opção para ti o pão integral. Seria interessante dar uma reduzida, tá? E aí vamos falar de hormônios, né? Já falei um pouco do cortisol, para vocês entenderem. O cortisol é aquilo que liga o nosso corpo de manhã, sabe? Dá o start. No fibromialgico, às vezes ele tá bem baixinho.
Então, às vezes, quando vocês forem procurar um profissional que vão acompanhar vocês, enfim, é bem importante pensar nisso. Como é que está a minha questão hormonal? Um outro hormônio que cai bastante no fibromialgico é a testosterona. E essa testo total, ela pode estar reduzida porque a gente tem ou uma conversão acelerada da testosterona em estrogênio, ou a gente pode converter essa testosterona numa forma não ativa. Como é que a gente sabe que a testosterona não está como deveria? Quando a gente tem uma quantidade dessa testo que não está tão ativa, a gente pode ter queda de cabelo, a gente pode ter, por exemplo, indisposição. Isso acontece também quando a gente tem muito estrogênio, mas enfim. Então, a testo está baixa. Então, além da queda de cabelo, além da indisposição, a gente fica mais desastrado. Então, a fraqueza muscular, ela vem até na parte da coordenação motora fina. Então, a gente tem essa dificuldade de pegar pequenos objetos. A libido da mulher cai muito, muito, muito nessas situações. A gente tem indisposição para atividade física, então a tolerância para atividade física fica lá no chão. Por isso que é bem importante vocês entenderem que todo acompanhamento que acontece por fibromialgia, ele deve ser feito de maneira global, pensando, sabe, em várias profissões juntas acompanhando. Por quê? Porque se a gente tem essas alterações, por exemplo, hormonais, a gente pode modular a alimentação, mas em alguns casos a gente precisa suplementar o hormônio. E nesse caso a gente precisa de um endócrino acompanhando bem certinho para poder ajustar as quantidades. Falando de modulação, não sei como anda a libido de vocês, mas quando a gente fala de libido, eu não falo só da não vontade de fazer o sexo, mas eu falo também da questão da secreção. Como é que está essa secreção? Consegue lubrificar de maneira adequada? Essa relação tem sido prazerosa? O tempo para alcançar o orgasmo, ele está muito prolongado? Ou o orgasmo, ele tem sido diferente, ele tem sido muito curto, não tem sido mais intenso e prazeroso? Claro, a gente considera também a questão física, o corpo, ele, em dor, ele não vai querer fazer. Mas existem várias coisas associadas à libido na mulher, né? A falta da libido na mulher é fibromialgia. Então, não apenas a testosterona baixa, mas algumas medicações que são usadas no tratamento da fibromialgia, eu até citei alguns exemplos, né? A pregabalina, por exemplo, ele pode alterar, sim, essa nossa percepção de desejo sexual. Então, a mulher, ela passa a não ter desejo. A questão da própria dor em si, então, nesse caso, a gente pode pensar, inclusive, em exercícios fisioterapêuticos para fortalecer esse assoalho pélvico, sabe? Então, um fisioterapeuta pode orientar de que maneira a gente pode fazer esses exercícios para a relação ser mais prazerosa. A gente pode precisar, inclusive, da ajuda de um psicólogo nesse processo, né, para melhorar a nossa relação com o nosso corpo, sabe? Entender e processar um pouco melhor a dor. Enfim, e nutricionalmente falando, como é que a gente pode aumentar a libido da mulher fibromialgica, pensando que houve, por exemplo, um déficit lá na testosterona? Porque, como eu falei, existem outras razões para a falta de libido. Eu já comentei, né, dos dois chás que eu gosto muito, então, tanto o chá verde quanto a ashwagandha, eles têm esse potencial de modular a aromatase, então, que é a enzima que converte, né, a testo em estrogênio. Então, a gente acaba tendo uma maior quantidade de estrogênio livre, melhora libido, melhora a disposição, é o exercício, diminui a nossa tolerância à dor. A gente tem também uma planta chamada maca peruana, que é super comum, a gente acha muito em casa de produto natural, que ajuda muito nesse processo de modulação de libido, enfim. Ela não necessariamente vai aumentar a testosterona, mas melhora o metabolismo e garante uma produção mais adequada. Quando a mulher começa a apresentar também muita baixa de libido, a gente pede para que ela faça controle glicêmico da dieta. O que é isso? É que eu não posso comer carboidrato? Não, pode comer o carboidrato, mas a gente começa a controlar a quantidade de carboidrato por horário. Então, a gente diminui a carga glicêmica e o índice glicêmico da dieta, né? E aí tem as suplementações e via oral também que a gente pode usar. Então, vitamina D está muito associada, inclusive, à dor do fibromialgico. Geralmente ela está mais baixa. Complexo B, como eu já tinha citado. Coenzima Q10, resveratrol é muito, muito importante. O resveratrol a gente acha, por exemplo, na semente de uva. Eu até comentei que isso é importante, inclusive, para geração de energia no vídeo que eu postei na outra semana. Então, assim, às vezes vocês não têm como estar consumindo uva sempre, mas a gente pode usar a semente da uva para ter uma quantidade grande de resveratrol. Para quem tolera, na verdade, isso aí depende muito, né? A azeitona e o azeite de oliva também tem umas quantidades bem bacanas de hidroxitirosol, que regula também a nossa libido, então, principalmente a azeitona preta. O chá de folha de amora, ele ajuda na relação à libido, ele ajuda a regular os nossos níveis de hormônios femininos.
Então, por exemplo, se a gente tem ali, tá numa TPM, se a gente consegue, como é que eu posso dizer? Tem muita mudança de humor, vai melhorar nesse sentido, vai aumentar os nossos níveis de estrogênio e, consequentemente, melhorar a nossa tolerância à dor. O chá de amora não vai agir sobre a aromatase, tá? Mas pode melhorar o quadro clínico geral, porque a amora, ela age como se fosse um fitoestrógeno. Então, no caso onde você tem não só uma alta conversão de testosterona em estrogênio, ou quando você tem uma queda muito grande do estrogênio, é uma coisa interessante para modular, inclusive, o humor. Não quer dizer que vai atuar sobre necessariamente a libido. Mas se a falta de libido for também esse mau humor, essas baixas de estrogênio, daí ajuda o chá de amora, tá? O que eu falei? Faseolamina é outra coisa bem interessante. Onde é que a gente acha a faseolamina? A gente acha muito no feijão branco, não sei se vocês conhecem. O feijão branco tem essa substância chamada faseolamina, e além de estimular o processo de emagrecimento, porque melhora essa comunicação cerebral, também ajuda nesse processo de modulação de testosterona. Outros hormônios que a gente pode ter queda durante ali, não só a crise, né, mas no diagnóstico da fibromialgia, são os hormônios tireoidianos. Então, por isso que eu falei, é importante vocês buscarem um acompanhamento que façam todo esse aparato. Por quê? Quando a gente tem uma baixa produção dos hormônios tireoidianos, além da libido que também cai, a gente vai ter insônia, a gente vai ter redução do trânsito gastrointestinal com obstipação, a gente vai ter indisposição, a gente vai ter sintomas depressivos, a gente vai produzir baixa quantidade de energia, é bastante coisa, né? A gente vai ter cansaço extremo, ansiedade, queda de cabelo, as unhas ficam mais fracas, enfim, é uma lista grande. Então, assim, às vezes não é um hipotireoidismo. Então, você olha ali, a manifestação tá tendo queda de tudo. Não. Às vezes é o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, onde a gente tem já uma redução ali na resposta da tireoide. E essa redução na resposta da tireoide provoca uma série de sintomas para algumas pessoas, ainda que o hipotireoidismo não esteja completamente instalado. É como se fosse uma fase pré-hipotireoidismo. Antes de falhar tudo completamente, a gente vai para o hipotireoidismo subclínico e depois a gente avança realmente para o hipotireoidismo em si. Então, nessa fase, é importante a gente pensar na saúde da tireoide. A gente pode pensar com selênio, então, fontes de selênio, além dos peixes, a gente pode achar na castanha do Pará. Então, eu sempre coloco castanhas na dieta dos meus pacientes, pensando nisso, na proteção da tireoide. A gente pode pensar fontes de vitamina A. Então, preciso suplementar? Não, gente, comida também tem, tá? Então, abóbora, cenoura, manga, que mais? Eu acho que essas são assim, as mais fáceis de achar, né? Cenoura, abóbora, manga. Para quem come carne também nas vísceras tem uma quantidade grande de vitamina A. A Conceição Souza comentou: meu cabelo cai demais, fraqueza nas pernas. Queda de cabelo desculpa, na fibromialgia. Pode ser tanto hipotireoidismo, pode ser baixa na testosterona. A queda de cabelo pode ser também uma baixa do nutricional mesmo, né? Dos nutrientes em geral associados a cabelo. Então, biotina, que também é uma vitamina do complexo B, olha ele aí de novo. Pode ser também déficit de ferro. Então, às vezes, a absorção não acontece de maneira adequada. Pode ser uma série de coisas. Porque a fraqueza nas pernas em si, ela pode estar associada ao diagnóstico clínico isoladamente, mas pode ter outras associações também. Então, por exemplo, essa fraqueza nas pernas está associada a inchaço, e quando essas pernas incham, elas são do tipo que ficam geladas ou elas ficam avermelhadas, entende? Então, a gente tem que avaliar só, não apenas isoladamente o cabelo cai, mas como é que está a tua situação global no momento dessa queda de cabelo, para a gente identificar qual é o problema que está gerando a queda de cabelo. Porque é muito fácil a gente simplesmente suplementar com alguns nutrientes para esperar que esse cabelo volte. Mas, se a gente tem uma alteração hormonal, eu posso dar o suplemento que eu quiser. Eu até comentei isso com a paciente ontem. Por mais que tenha queda ali, não adianta dar só o suplemento. Às vezes a gente precisa de um apoio mesmo, a gente precisa, às vezes, diminuir, por exemplo, a atividade dessa aromatase. Enfim, são alguns pontos que a gente tem que avaliar, não apenas na queda de cabelo, mas a queda de cabelo em geral. Está inserida de que maneira? Sabe? Quais são os outros sintomas associados? Porque a ideia da nutrição funcional, gente, não é você tratar o sintoma. Não é eu simplesmente dar um suplemento para que você não tenha o cansaço. É entender onde é que tá surgindo esse cansaço. De onde está vindo essa queda de cabelo. Então, a gente não vai buscar solução para sintoma. A ideia da nutrição funcional é você buscar a origem daquele sintoma. Porque por mais que a gente continue suplementando, se a gente não faz essa correção, não precisa chamar de doutora não, Conceição, só Tamara tá bom, viu?
Se a gente não faz essa correção do que está acontecendo, o que acontece? Por mais que eu esteja dando aquilo que está faltando, vai continuar sempre a falta. Então a gente tem que pensar lá atrás. É a mesma coisa de geração de energia. Adianta eu simplesmente dar um energético para vocês? Não, eu tenho que pensar por que eu não estou gerando energia. É uma falha ali a nível mitocondrial, então vamos pensar em alguns nutrientes que vão estimular essa biogênese mitocondrial. Essa falta de energia está associada à queda de alguns hormônios, então a gente tem que pensar em como eu posso melhorar a minha produção desses hormônios, entendem? Então a gente vai buscar não o sintoma, mas a gente vai buscar sempre tratar a causa. Por isso que quando a gente fala de avaliação nutricional, principalmente de pacientes que têm dor crônica, doença crônica, não pode ser uma coisa assim muito, é só isso, tá? A gente tem que voltar e pensar em tudo. Eu até postei isso essa semana que a gente tem que buscar não apenas a saúde do corpo, mas a saúde da mente. Quando a gente fala de fibromialgia, principalmente, a gente tem que entender o quê? Que não é só a dor. Então, o paciente fibromialgico não é só um paciente que está cansado e com dor. É um paciente inteiro. É um paciente que tem expectativa em relação à vida dele. É um paciente que tem algumas vontades, que tem alguns desejos, que estão inseridos no meio específico. Obrigada, Divanei. Então, assim, eu tenho que pensar na saúde mental do meu paciente. Então, pensando nisso, não é só olhar os hormônios. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é essa avaliação meio da neurofisiologia, sabe? Como é que está esse comportamento? Então, a gente faz uma análise comportamental do paciente para entender de que maneira está funcionando esse cérebro. Eu posso ter, como eu dei o exemplo da dopamina, né? Eu posso ter uma pessoa que tem muita dopamina e eu posso ter uma pessoa que tem pouca dopamina, e as duas terem fibromialgia. Mas a maneira como essa pessoa vai se expressar, o comportamento dela vai me indicar se tem uma produção maior ou menor de dopamina. Inclusive, os nutrientes que eu vou usar para um e para outro, os fitoterápicos mudam. Então, é bem importante a gente entender essa maneira de, não é comportamento, assim, mas é a expressão como a gente vai se, a maneira como a gente vai se expressar de maneira geral. Quais são os meus tipos de escolha? Eu sou o tipo de pessoa que deu 4, 5 horas da tarde, a minha dor intensifica, eu fico mais intolerante, eu sinto mais dor de cabeça, eu fico mais impaciente. À noite eu tenho vontade de comer, então eu desando a comer, sabe? A compulsão, a vontade por mastigação é muito intensa. Se é uma pessoa assim, eu sei que é uma pessoa que está precisando de mais serotonina. Então, não adianta eu pensar em dar triptofano só ali no início da manhã, só à noite. Eu tenho que começar a montar a estratégia para que esse paciente receba o dia todo o triptofano, para que ele receba o dia todo o magnésio, para que ele receba o dia todo vitamina B3, para que ele tenha substrato suficiente para produzir serotonina e, mais importante, eu tenho que diminuir essa recaptação de serotonina. Vocês já se perguntaram por que é que funciona muito bem os antidepressivos com fibromialgico, ainda que ele não manifeste depressão? Eles funcionam pelo seguinte: a medicação, a grande maioria, reduz a recaptação de serotonina. Então, ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Fisiologicamente, no final do dia, a gente tende a ter queda dessa serotonina, tá? Então, se eu sei disso, e eu sei que com o meu paciente está funcionando a medicação depressiva, eu sei que eu preciso diminuir essa queda de serotonina. Então, além de dar as fontes, a gente pode introduzir, por exemplo, substratos que vão diminuir essa recaptação, da mesma maneira similar que uma medicação. Então, por exemplo, a gente pode dar croxativos para esse paciente, que é o açafrão verdadeiro, que aí tem esse efeito mesmo, então deixa a serotonina mais tempo ali no cérebro, agindo, né, na fenda. Eu posso dar para o meu paciente uma valeriana, eu posso dar, por exemplo, para o meu paciente uma erva de São João. Lembrando que quando tem associação com um antidepressivo, a gente tem que controlar a dosagem da medicação, porque embora seja chá, também é uma planta medicinal, né? Tem um efeito terapêutico. Então, eu tenho que pensar o horário que eu vou introduzir isso, eu tenho que pensar a dosagem máxima que eu posso dar de acordo com a dosagem da medicação que o meu paciente já toma. Eu posso pensar também nas associações que eu posso fazer. Enfim, a gente tem várias estratégias para diminuir essa recaptação também. Então, como eu falei, a gente tem que olhar o paciente de maneira global, tá? A gente nunca vai olhar isoladamente só um sintoma, não é só a queda de cabelo, não é só a fraqueza na perna. A gente tem que pensar em tudo, entende? A gente tem que pensar nessas comunicações, porque o corpo da gente é todo interligado. Então, da mesma maneira que o intestino ruim pode aumentar os meus sintomas depressivos, se eu tenho sintomas depressivos, eu vou ter uma digestão ruim, eu vou ter uma baixa produção de hormônio tireoidiano, eu vou ter uma baixa taxa de excreção, então meu sistema antioxidante falha. É uma pessoa que a gente precisa investir e ver como é que está esse fígado. Está tendo aumento de enzima hepática, TGO, TGP também, tem muita gama GT, subiu por causa da medicação, subiu porque o corpo está estressado. Então, tudo isso a gente avalia, não é só o sintoma, tá, gente?
Ai, Carolina, que notícia boa! Não tinha me falado ainda. Que bom que tu tá reagindo. E aí, coisas que a gente avalia são essas aí. Deixa eu ver aqui pela lista que as minhas colocaram que eu tinha que falar, meu Deus. Tem mais o que de assunto, gente? Vão me falando. Eu falei um pouquinho de libido, falei. Obrigada, Sandra. Qual era o próximo tema, gente? Eu tenho que olhar aqui, que vocês marcaram, porque eu não me lembro, não. Vou abrir aqui para poder ver. O que eu não falei ainda? Falei um pouquinho de libido, falei um pouquinho de fadiga, saúde intestinal, tratamento de dor. Tá. Isso entra muito a questão da serotonina, tá, gente? O que acontece? Como eu falei, o paciente fibromialgico, ele tem baixo limiar de dor, né? E ele tem uma baixa produção de serotonina, ou o que acontece? Lá no cérebro dele, os receptores de serotonina não estão funcionando como deveriam, tá? Então, a serotonina, para quem não sabe, não só controla o nosso humor. Então, a gente fica com o humor bem lábil quando a gente não tem serotonina. A gente fica mais sensível, na verdade, à dor, porque ela também regula a nossa percepção de dor. Esses receptores que a gente chama de nociceptivos, que estão associados à dor, eles precisam de serotonina para funcionar bem e, tipo, se proteger, sabe? Manter num lugar legal. Quando eu tiro a serotonina dali, é como se aquele receptor ele ficasse mais sensível a estímulo. E aí vem a percepção de dor muito aumentada. Por isso que o antidepressivo funciona para muitas pessoas, para outras nem tanto. Às vezes não é só a serotonina, tem que pensar em outras coisas também. Mas por isso que funciona muito. E a serotonina, ela está muito associada também à questão do sono. A serotonina ali no final do dia, ela é convertida em melatonina. Então, se eu tenho uma baixa de serotonina, o meu nível de melatonina também fica super baixinho. O que a melatonina faz no nosso corpo? É o que a gente chama de hormônio do sono. Ele induz o sono, então, não só esse período de latência é reduzido, como também a duração das minhas fases de sono são aumentadas quando eu tenho doses adequadas de melatonina. A melatonina ainda vai estimular o nosso sistema imune a se regular, vai estimular a produção de GH, que é o hormônio do crescimento, que controla a restauração do corpo físico, e a melatonina também vai aumentar a nossa fase de sono REM, a fase que a gente sonha e que a gente lembra, na verdade, né? Porque quando a gente sonha no sono profundo, a gente não lembra porque não tem consolidação de memória, mas enfim. E vai estimular essa minha fase do sono REM. Então, o que acontece? A gente vai dormir melhor, a gente vai ter restauração do corpo físico, ali na fase não REM, e eu vou ter a restauração da minha mente na fase do sono REM. Se eu não tenho serotonina adequada, se a minha conversão de serotonina em melatonina falha, e a minha melatonina é baixinha, além de eu não me restaurar, ou seja, já acordo cansada, com dores muito intensas, e às vezes com inflamação mesmo muscular, eu não vou dormir tão bem, porque na minha fase do sono REM, que é quando eu sonho, quando a minha mente consegue se equilibrar, consolidar a memória, como falha esse tempo? O que acontece? Na falha de tempo, a gente não consegue sonhar de maneira como deveria, o cérebro da gente não consegue se reorganizar, então a gente já acorda sem força física, porque não teve restauração no sono não REM, sem força mental, então a gente acorda meio confuso mentalmente, porque não teve restauração mental, e aí começa a ter memória falhando, a gente começa a ter baixo foco, e aí vira uma cascata. Da mesma maneira que a dor pode afetar a mente começa a afetar a minha dor e a minha percepção de mundo. Então eu começo a não perceber as coisas de maneira adequada, eu começo a ficar muito mais aérea, não sei se vocês já chegaram nessa fase, mas a gente fica muito mais aéreo. Gente, sono dá uma live inteira, porque é muita coisa, tá? Então, assim, nutricionalmente falando, o que eu posso fazer para ter muita serotonina, para produzir melatonina e dormir bem? Primeira coisa é entender que serotonina não faz nada sozinha. A gente precisa de outros neurotransmissores, e um deles é o GABA. Por isso que eu tô tomando meu chazinho aqui. E aí, nesse horário, para o fibromialgia, eu sempre coloco alguns chazinhos que induzem a produção do GABA. É o que a gente chama de chamar o GABA. Então, quais são esses chazinhos? A gente tem mulungu, a gente tem melissa. Lembrando que quem já desenvolveu alteração na tireoide não deve estar usando a melissa. A gente pode usar um capim-cidreira, a gente pode usar um erva doce, a gente pode usar, por exemplo, camomila. Mas a gente também pode introduzir isso via alimentar. A gente pode introduzir, por exemplo, alimentos que são ricos em fitomelatonina, que é uma versão vegetal dessa melatonina. Onde é que eu acho? Eu acho no kiwi, eu acho na aveia, eu acho, por exemplo, em chás como o acaçuz, eu acho também no rabanete, no nabo. Enfim, existe uma série de alimentos. Inclusive, lá na minha página tem uma lista já, vocês podem dar uma olhada lá no Instagram, que já tem listas desses alimentos, que daí fica mais fácil também. Mas, enfim, tem vários alimentinhos que a gente pode adicionar nesse horário. Uma outra coisa que é bem importante falar é a higiene do sono. A higiene do sono não é só você
vou diminuir a luz, não vou assistir TV, mas é uma série de práticas que devem começar, o ritual já deve começar desde o início da manhã. Então, eu gosto muito, muito de incentivar os pacientes, tá? No primeiro horário da manhã, além de tomar o sol, façam um exercício de respiração. E isso não é visão holística do mundo, não, tá, gente? Existem vários estudos que mostram, com ressonância magnética ali funcional, que o cérebro da gente, essa fisiologia cerebral vai mudar de acordo com a maneira que eu vou levar a minha vida. Então, literalmente, a gente muda essa conformação. Quando a gente está sentindo dor, quando a gente reage de maneira abrupta, sem pensar direito, o que acontece quando a gente está nesse processo da crise na fibromialgia, a gente está com o sistema límbico muito ativo, eu estou com a minha amígdala muito reativa. Então, ao invés de pensar e agir, eu sou reativa. Tudo que acontece, eu reajo, mas eu não sei me organizar e organizar o meu pensamento. Quando a gente começa a fazer práticas de exercícios de respiração, quando eu começo a meditar, e quando eu falo meditação, não é essa história de esvazia sua mente, não pense em nada, pense numa praia. Não. Eu estou falando de foco mesmo. Então, eu gosto muito das práticas de mindful, que é eu pensar e focar em mim mesma. Então, durante o ato de respiração, eu posso pensar no meu batimento cardíaco e tentar ir controlando ele. À medida que eu vou respirando, o meu nível de respiração, eu consigo perceber o meu pulso diminuindo, eu consigo ver o meu músculo relaxando, porque respirar de maneira frequente e pausada, depois eu até explico para vocês como é, alguns exercícios que vocês podem fazer, isso estimula a produção de GABA no cérebro. E aí, ao invés da minha amígdala estar reagindo, eu começo a estimular a função do meu córtex cerebral, principalmente do córtex cingulado, que é o que controla, inclusive, essa nossa percepção de mundo. Então, ao invés de reagir aos estímulos de maneira inadequada, eu ensino ao meu cérebro que ele tem que processar de maneira adequada toda a informação que chega. E que nem toda informação que chega é dor. Por isso que isso acaba funcionando, tá? Não é nada de visão holística, não. Isso realmente é neurofisiologia. A gente pode até fazer uma live para falar só sobre neurofisiologia e sobre essas oscilações e ondulações e como a gente modula isso. Mas é uma coisa super interessante. Então, assim, comecem a modular o sono de vocês na primeira hora da manhã. Tomem um banho de sol, ainda que seja 5 minutinhos por dia, façam um exercício de respiração. E aí comecem a focar nisso, na respiração, na maneira pausada. Durante o dia, uma coisa que eu sempre falo aos pacientes é: vocês têm que controlar a quantidade de estímulos que vocês recebem. E eu vou explicar um pouco melhor para vocês entenderem. Quem nunca, quando assistiu, por exemplo, um filme de romance, se sentiu totalmente apaixonado? A gente chega a suspirar assistindo aquelas cenas de romances lindas, né? E outros casos, por exemplo, a gente assiste um filme de terror, vem uma cena daquelas meio assustadoras, a gente chega, pula, o coração dispara. E aí depois, no meio da noite, a gente fica olhando para o escuro tenso, suspeito, sabe? Olhando. Então, assim, o cérebro da gente, ele reage não necessariamente ao que está acontecendo naquele momento. O nosso cérebro, ele está programado para responder às percepções que ele tem. Então, por mais que eu saiba que o romance não é meu, por mais que eu saiba que o filme de terror é só um filme que está na tela, o meu cérebro vai reagir liberando, por exemplo, catecolamina ali quando o meu coração dispara. A gente pode sentir, por exemplo, adrenalina, aquele frio na barriga quando a gente está em situações tensas ou muito emocionantes, sabe? Isso é adrenalina parando o peristaltismo. Então, meu cérebro não entende que aquilo não é real. Ele simplesmente libera esses hormônios como se fossem. E alguns hormônios, eles são excitatórios. Então, se eu quero relaxar, eu quero ter uma boa noite de sono, adianta eu só pensar na alimentação e não cuidar da maneira que eu me coloco diante dos estressores? Não adianta. Então, 2 da tarde, falando de alimentação especificamente, é o horário máximo para a gente consumir cafeína, para a gente adicionar guaraná, para a gente adicionar café, chá mate, chá verde, para algumas pessoas especificamente, principalmente pelas ansiosas. A gente evita carne vermelha depois das 4 da tarde, porque a carne vermelha tem muita tirosina, e essa tirosina é convertida em dopamina, que é o que deixa a gente alerta, que aumenta o nosso foco. Então, consumam ali até o meio-dia. Isso tudo faz parte da prática de higiene do sono, porque eu tenho que pensar que o preparo do meu corpo para o sono adequado não vai acontecer só na hora de dormir. Depende de tudo que eu vivi durante o dia. Então, se o meu dia é um dia mais estressante, se é um dia que me coloca em situações que me deixam muito agitada, dificilmente no início da noite, quando eu vou fazer realmente as práticas mais efetivas para o sono, isso vai funcionar. Então, a partir das 4 da tarde, eu gosto muito desses chás também calmantes, que é uma coisa que ajuda muito para o fibromialgico, inclusive para diminuir a percepção de dor, porque eles aumentam o nível de serotonina e de GABA. Então, eu dei alguns exemplos que a gente pode introduzir. E uma coisa que é bem importante, ó, essa hora 20, eu falei demais. Agora que é a minha hora.
essa hora, por exemplo, é uma hora que vocês deveriam já estar chamando o GABA. Então, como é que eu chamo o GABA? É adicionando essas, não só práticas, como eu tinha colocado a questão da respiração, mas também, em geral, do meu dia a dia. Então, diminuir a luz branca. A luz do quarto de vocês, o ideal é que seja aquela luz amarela, quente, porque a luz fria e branca, ela tende a mostrar para o meu cérebro que ainda é dia e que tem que estar agitada. Então, isso diminui ainda mais a minha condição de dormir de maneira adequada. Lembre que já existe essa falha, né, de produção hormonal, já existe essa falha em relação à qualidade do sono. Então, se a minha prática ela não permite resolução disso, dificilmente a gente vai se sentir relaxado o suficiente para dormir. Então, uma coisa que eu sempre peço também, assim, quando eu vejo que o sono está muito comprometido, é tentem não assistir novela à noite, sabe? Tentem não ir para o jornal para ver tragédia à noite. Tentem buscar outras atividades mais relaxantes, uma leitura, quem sabe, um banho mais morno. Evitem aquele banho esturricado de quente, porque para a indução do sono, eu preciso que a minha temperatura corporal caia. Isso é um processo fisiológico comum. Então, já notaram como a gente dorme melhor quando a gente está no frio, no inverno, do que quando a gente está no calor? Então, manter a temperatura do corpo um pouco mais baixa ajuda muito na indução do sono. Então, ao invés de um banho muito quente, eu sei que o banho quente relaxa a musculatura para quem tem dor, tá? Eu tenho dor crônica, eu entendo plenamente isso. Mas o banho morno vai melhorar a qualidade do sono de vocês. Então, é bem importante isso, tá? Cuidar, inclusive, da temperatura do banho de vocês. Para algumas pessoas que não têm como mudar as luzes de casa porque moram com outras pessoas, eu inclusive oriento de consumir, de comprar aqueles óculos do tipo âmbar. Eles ajudam a filtrar um pouco a luz branca, a luz azul que tem no celular, que tem na tela do computador. Então, começam gradualmente a induzir o nosso corpo a pensar que é hora de dormir. Então, o GABA ele começa a ser liberado, a melatonina começa a ser convertida e produzida. Enfim, são técnicas que a gente usa, tem muito mais do que isso, mas eu já falei bastante mesmo. E a gente pode fazer para melhorar, inclusive, a produção do sono de vocês. E é importante porque sem sono, vocês vão ter maior nível de dor, porque os níveis de serotonina caem. Sem sono, vocês não vão ter uma memória tão adequada, porque o próprio uso da medicação pode deteriorar a qualidade do sono. Então, alguns antidepressivos, principalmente esses benzodiazepínicos, eles tendem a reduzir o intervalo do sono. Então, o que acontece? A gente tem vários níveis de onda, e a onda alfa é quando eu estou acordada e estou naquele período zen. No fibromialgico, ao invés dele estar na onda delta, que é aquela onda mais baixinha do sono profundo, no meio da onda delta a gente introduz uma alfa. É um despertar. Então, por mais que a gente não acorde de verdade, o nosso cérebro ele tem pequenos despertares. Por isso que vocês acordam com a sensação de que não dormiram nada, por mais que tenham dormido 12, 13, 14 horas, tá? A Conceição, então é só adicionar lá na página. Gente, as minhas falaram que eu posso fazer propaganda. Me adicionem, curtam lá. No Instagram, a página é o nutricionista Tamara Rossi. Lá tem todo dia informação, todo dia tem dica. E a gente vai voltar com as lives toda segunda-feira também, só com fibromialgia, tá? Toda segunda é live, é dia de fibra. Então procurem lá, nutricionista Tamara Rossi. Ai, obrigada, meninas, elas botaram aí, ó. É esse aí. Ainda bem que vocês falaram, senão eu já tinha esquecido disso também. Falei um pouquinho de fadiga, de libido, saúde intestinal, falei um pouquinho de dor, sono. Meninas, vocês têm algumas dúvidas? Vocês querem perguntar? Se deixar, eu falo um monte. Alimentos que não pode comer depende do quadro clínico. Se a gente está falando de síndrome do intestino irritável, e se a gente está falando até de quadros alérgicos ali, geralmente os alimentos industrializados, isso inclui, inclusive, os adoçantes artificiais, a grande maioria, se não tem glutamato, tem sucralose, tem aspartato, que isso estimula o nosso cérebro de maneira ruim. Alimentos com glúten, de modo geral, a gente pede para tirar, porque o glúten ele é um estressor. Existe, como eu tinha explicado mais cedo, a hipersensibilidade não celíaca, então você não tem inflamação necessariamente, não tem alteração no gene HLA, mas você responde de maneira negativa. E o leite, por mais que seja leite sem lactose, já tem estudos que mostram, inclusive, isso, que a gente tem uma melhor resposta da percepção de dor quando a gente retira o lácteo por conta da beta-caseína, que é uma proteína e não um carboidrato. Então, existe a intolerância à lactose, porque a lactose é um carboidrato que não é digerido de maneira adequada na síndrome do intestino irritável, mas existe também uma hipersensibilidade à caseína, que é a proteína. Então, por mais que o leite seja sem lactose, ele vai ter caseína sim. Então, o ideal é substituir o leite por leites vegetais. A gente tem uma série de leites vegetais, alguns, inclusive, muito fáceis de fazer. É muito melhor vocês fazerem em casa, não é industrializado e sai mais barato também. Lá na página também tem receitinha de leite, tá? Vegetal, que vocês podem fazer para poder fazer controle de dor.
E aí, o que não consumir também depende de muita coisa. Por exemplo, se tu apresenta, Cris, sintomas alérgicos, então tu apresenta uma rinite muito intensa, nariz coça, lacrimeja ali durante a noite, tem dermatite à noite, sabe? Dá coceira na pele do nada e por nada. E aí, nesses casos, a gente tem que avaliar também se existe intolerância à histamina. A histamina é uma amina biogênica que a gente produz de maneira natural e ela serve como sinalizador no nosso corpo. Ele sinaliza ao corpo que o sistema imune tem que começar a agir, a ativar. Então, a gente tem, inclusive, alguma liberação de imunoglobulinas nesse processo. Mas o que acontece? Se tu é uma pessoa que está com a baixa tolerância à histamina, seja porque as enzimas que degradam ela, como por exemplo a DAO, não está funcionando tão bem, seja porque a alimentação não está permitindo a degradação adequada ou o consumo está muito aumentado, a gente também precisa tirar e eliminar alguns alimentos ricos em histamina, pelo menos até a gente corrigir o intestino. Como o intestino ele é um sistema de assimilação, tudo que chega ali vai repercutir não só a nível local, vai repercutir também a nível sistêmico, tá? Então, se o intestino ainda não está bacana, a gente realmente acaba tirando alguns alimentos ricos em histamina para poder evitar a crise de dor. Então, a gente tem que avaliar o que tirar, o que não tirar, de acordo com a manifestação clínica de cada um. Isso varia muito, muito, muito. Você não tem noção como varia. Tem algum chá não recomendado para quem é fibromialgico? Não associado à fibromialgia em si, mas ao quadro clínico sim. Então, eu tinha citado, por exemplo, a melissa. Melissa é um chá que não é bacana da gente adicionar no fibromialgico que tem alteração na tireoide, desculpa, com hipotireoidismo, seja clínico ou subclínico, porque ele diminui a atividade da glândula. Então, além de tu liberar menos hormônio, a conversão do T4 no T3, que é o hormônio ativo, ela fica diminuída diante do consumo da melissa. Então, a gente já não recomenda. Então, deixa eu ver outro chá. Eu comentei do valeriana, né? E da erva de São João. São chás que atuam como antidepressivos no nosso corpo. Então, a depender do tipo de antidepressivo que o paciente já esteja tomando, a gente não pode introduzir esses chás no momento. A depender da dosagem também que ele está usando, a gente acaba não introduzindo, porque isso pode agravar a situação ali dele. Deixa eu ver o que mais. Chá verde, chá preto, chá mate, guaraná. Se é um paciente extremamente ansioso e ele tem, além da ansiedade, às vezes um transtorno mesmo de ansiedade generalizado, se ele é um paciente que tem muita depressão, se é um paciente que tem muita insônia, a cafeína, ela pode estar, dentro daquele grupo que eu tinha comentado no início, né? Ela pode estar prejudicando ali, porque ela passa muito mais tempo. Ele tem dificuldade de metabolizar algumas aminas, né? Que, que são estimulantes, vamos colocar assim. E aí, o que acontece? Nesses pacientes, se a gente dá, ainda que seja só no período da manhã, ele pode não ter capacidade para metabolização adequada. A cafeína, em especial, ela leva até 20 horas para ser degradada, a depender da pessoa. Então, por mais que o café da manhã seja às 8 da manhã, se tu colocar 20 horas aí, vai dar 28, ou seja, só na 4 da manhã do dia seguinte é que essa cafeína vai sair daquela pessoa, né? Vai ser metabolizada completamente, ser excretada. E aí, o que tu pensa? Se é uma pessoa que já é ansiosa, depressiva, vai ter comprometimento do sono, para essas pessoas aí a gente não coloca, entende? Um chá verde, um chá mate, a gente realmente tira. Se é um paciente, por exemplo, que dentro da manifestação dele, ele tem muita enxaqueca, aí a gente tem que ver, na verdade, chás que possam liberar estamina, dentre eles o chá verde, ele pode liberar estamina para algumas pessoas, então tem que ser avaliado de maneira isoladamente. A gente tem que pensar não só nessa parte do estímulo, né, como eu tinha comentado, mas, por exemplo, chás, por exemplo, que levam uva, semente de uva, enfim, a gente também acaba não colocando porque tem muita tiramina, e aí é gatilho para dor na enxaqueca. Então, assim, o que botar, o que não botar, não existe uma coisa específica para fibromialgico, tá? Não existe isso. O que existe é, de acordo com a manifestação clínica do fibromialgico, porque, como eu expliquei, a pessoa não é um diagnóstico, não é só fibromialgia, é uma pessoa inteira, uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem vontade e uma pessoa que tem um DNA único. Então, a expressão desse DNA, ela vai ser manifesta de acordo com esses sintomas que ela apresenta, com esses comportamentos. E é isso que a gente tem que olhar na avaliação. Por isso que acaba demorando, as pessoas se assustam muito, mas minha avaliação é 1h30. Às vezes eu chego a 2 horas, 2h30. Porque tem várias coisinhas que a gente tem que avaliar com o paciente, que não é só um diagnóstico. Eu não posso só olhar o diagnóstico, eu tenho que pensar em tudo, inclusive na rotina dele do dia a dia, sabe? Por isso que não existe uma coisa específica. Vocês têm mais dúvidas, gente? A Cassiane está perguntando do óculos. Existe um óculos que é como se fosse um óculos escuro, mas a lente não é escura. É uma lente âmbar, que é uma lente mais
amarelo alaranjado, meio marronzinho, assim, sabe? O óculos âmbar, ele pode ser usado para fibromialgias que têm essa dificuldade na produção da melatonina, e a gente pode colocar já ali no finalzinho do dia, por quê? Porque ele começa a mostrar para o nosso corpo que está escurecendo, por mais que as nossas atividades não permitam. Então, eu tenho que estudar até mais tarde, eu preciso ficar no computador. Então, tu pode usar o óculos para diminuir essa percepção da luz branca ou luz azul que emitem. Uma outra que tu pode fazer também, se precisa do computador, do celular até mais tarde, é colocar um protetor. Existem programinhas que controlam já a luz mesmo, sabe? Vocês conseguem barrar um pouco essa luz branca para induzir o sono. Gente, a gente pode fazer uma live só sobre sono, se vocês quiserem, porque é muita coisa mesmo. Então, assim, lá no meu núcleo supracrismático, fica assim, bem no centro do meu cérebro, eu tenho um relógio. E esse relógio ele é regulado pela percepção de luz pela minha retina. Então, se eu fico até mais tarde na tela do computador, até mais tarde na luz branca, no meu quarto a luz branca, a tela do computador emite muita luz, essa necessidade de produção de melatonina cai. E ela vem por ondas, tá? Então, geralmente 2 horas após o anoitecer. Então, isso vai depender um pouco de região, mas vamos contar que ali às 6 horas é o horário que o sol se põe. Então, a primeira onda vem às 8, e aí, quando vem a onda das 10, sobe mais um pouquinho. Quando vem a onda da meia-noite, sobe mais um pouquinho. E ela vai crescente, depois até ir caindo. Nesse processo de onda, se a gente fica muito tempo na luz branca, seja no celular, na televisão, no computador, o que acontece? O teu cérebro não percebe que é hora de iniciar essa produção e conversão de serotonina em melatonina, e a gente perde essa primeira onda. Então, não sei se vocês repararam que o sono vai ser muito mais reparador se for às 10 da noite do que se tu for dormir às 11 horas, às 11h15. Tu vai dormir muito mais fácil se tu pegar ali arredondado, próximo à meia-noite, do que se tu esperar meia-noite e meia, meia-noite e 40, porque a gente perde essa onda. O corpo produz, mas depois essa onda vai caindo. Se a gente não utilizar, o corpo entende que não precisa daquilo naquele momento. Então, a segunda onda, depois desse horário, não vai ser tão alta quanto deveria, ela acaba sendo mais baixa. Por isso que, às vezes, o sono também é fragmentado. E aí a gente avalia isso. A questão do sono, tá? A latência do sono. Quanto tempo tu leva para dormir? É menos de 1 minuto? É 5 minutos? É mais de 10? É meia hora? Se isso está acontecendo, é porque as ondas de melatonina estão mais baixas. Se o sono está muito fragmentado, a gente tem que pensar também em excesso de cortisol. Então, tem que estudar até isso, a qualidade do sono de vocês para dizer. O que eu estou tomando já, que esse, olha que lindo chá, gente. Hoje esse chazinho é de valeriana, maracujá. Eu fiz, na verdade, um blend, né? Porque tem beterraba aqui também. E o que mais? E ginseng. Esse blend eu fiz para que eu fique racionalmente mais útil. O que acontece? O ginseng ele é um adaptógeno e ele ajuda o nosso cérebro a se adaptar ao estresse. Por isso que o nome é adaptógeno. Então, ajuda a adaptar ao estresse. Então, por exemplo, o cansaço ele não vem. A gente fica muito mais revigorado usando um adaptógeno. A valeriana é para chamar o GABA. Lembra que eu falei, né? O GABA é o hormônio do relaxamento, aquilo que deixa a gente feliz, tranquilo, relaxado. E aí é para isso a valeriana, para chamar o GABA, melhorar os meus níveis de serotonina, para produzir a melatonina à noite. A passiflora, né, que é o extrato do maracujá, ele serve também para isso, para aumentar os meus níveis de GABA e diminuir também glutamato, que é o que deixa a gente com o pensamento acelerado, tá? E a beterraba eu coloquei porque ela é fonte de nitrato e quando ele entra no corpo da gente, ele produz óxido nítrico. E esse óxido nítrico melhora a nossa oxigenação cerebral. Então, ele relaxa as nossas veias, nossas artérias e o sangue flui melhor. Então, além de estar relaxada, eu consigo pensar muito bem, eu não fico sonolenta, entendeu? Por isso a mistura. Ah, Cassiana, obrigada. Sigam lá mesmo, tá? Adoro seguidores. Vocês têm mais dúvidas, gente? Acabei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar lá nos meus stories, assim que encerrar aqui, a receitinha do meu blend. Esse blend é para eu ficar relaxada e pensar muito bem, porque como eu tinha live, eu tinha que ter o raciocínio rápido, então eu não podia dormir. Mas eu vou postar lá, então. Depois vocês dão uma olhada lá nos stories, eu já posto ele sim. Muito obrigada, gente. Amém, Fátima, que ele abençoe todos nós, né? Vocês têm mais dúvidas? Senão eu vou encerrar, gente. Posso encerrar, então? Bom, como vocês não têm mais dúvidas, estou encerrando, então. Quero agradecer muito a vocês que ficaram aqui até agora, tá? Muito, muito obrigada mesmo por terem me escutado tanto, porque eu sei que eu falo bastante. Tentei resumir, mas aí a gente pode fazer depois por contato, né? Fazer por grupo, na verdade, né? Fazer uma live só sobre cada tema, porque eu sei que é bastante coisa e sempre tem muita dúvida, né? Muito obrigada mesmo a vocês que ficaram aqui até agora e até a próxima.
Obrigada, meninas, pelo convite. Beijo.